chegamos ao final do nosso curso, ao último módulo dessa nossa pesquisa de preços, em que nós finalmente vamos tratar os dados que obtivemos. Lembrando, nessa nossa jornada até aqui, primeiro nós descobrimos como fazer curva ABC, que é um instrumento de priorização, de definição daquilo que é prioritário, daquilo que merece maior atenção, merece um rigor metodológico maior, e aquilo que, em função do seu risco, em função da sua materialidade, em função do valor econômico que se irá despender com a compra, tem menor relevância em relação ao conjunto e, portanto, pode ser realizada a pesquisa de preços de maneira mais simplificada. Fizemos, portanto, os exercícios da curva ABC e depois fomos descobrir onde estão os preços, as fontes de informação, as fontes de referência para a busca dos preços, sobretudo os preços praticados na administração pública. Passamos, então, pelas aulas de busca dos preços no TCE, um aplique disponível na internet do Tribunal de Contas do Estado, em que estão disponíveis os preços praticados pelas prefeituras de Mato Grosso. Fizemos uma busca no Banco de Preços em Saúde, mantido pelo Ministério da Saúde, e que registra também as aquisições, as licitações realizadas por diversos órgãos públicos espalhados pelo Brasil inteiro. Buscamos preços no Comprasnet, o sistema de compras utilizado pelo governo federal, e também buscamos preços disponíveis, publicados no Diário Oficial dos Municípios, mantido pela Associação Mato Grossense dos Municípios. Agora, por fim, vamos tratar os dados que nós obtivemos. Vamos fazer o tratamento da informação de maneira a tornar essa informação aceitável, de maneira a descobrir quais os elementos da nossa busca, da nossa pesquisa, que podem ser utilizados e aqueles que devem ser descartados, e qual a metodologia matemática que vamos adotar para trabalhar com essas informações. O primeiro exemplo que vamos utilizar são os dados que obtivemos da consulta ao aplique do Tribunal de Contas do Estado. Aqui está a planilha que eu extraí hoje, 2016, mês 7, dia 12. Então, ao extrair os dados do TCE, ele já estabelece o nome da planilha com a data da consulta, e após a limpeza dos dados, eu fiz essa busca pela palavra paracetamol, buscamos, então, deixamos apenas aqueles itens que se referiam à especificação do produto como paracetamol 500 mg comprimido. Temos, então, uma planilha com 31 itens de referência, 31 valores de referência, que tem, lembrando, o nome da entidade responsável pela compra, a modalidade de compra, o número da licitação, o item dentro da licitação, a sua especificação, a quantidade registrada desse item, a quantidade registrada, comprada, licitada desse item, o valor estimado pela administração, a unidade de medida, geralmente é grupo ou unidade, e o valor cotado, ou seja, neste caso, como selecionamos os valores homologados, apenas os valores homologados, os valores finais obtidos nessa licitação para esse CNPJ, este fornecedor vencedor da licitação. Então, o que nós vamos fazer primeiramente
é tratar os dados de maneira a ter o valor unitário padronizado, porque no aplique não há um padrão de lançamento dos dados e é possível encontrar valores unitários, como esses que nós estamos verificando aqui, e valores totais, que precisam ser individualizados, que precisam ser transformados em valores por unidade. Nesse caso, a unidade é o comprimido, o valor por comprimido. Então, aqui nós temos valores por comprimido e aqui nós temos um valor total da licitação. O que nós precisamos fazer, portanto, é dividir estes valores totais pela quantidade registrada para encontrar o valor unitário quando ele não estiver já registrado como unitário. O primeiro passo para fazer isso é criar uma nova coluna. Basta clicar aqui na coluna adjacente ao valor cotado, está do lado do valor cotado. Para selecionar a coluna é só clicar na letra que identifica a coluna. Selecionada essa coluna, eu posso clicar com o botão direito do mouse e selecionar inserir. Ele entende que eu quero inserir uma nova coluna ao lado da que já existe. Aqui eu vou dar o nome de valor unitário. E agora preciso fazer os cálculos. Antes de fazer esses cálculos, é recomendável classificar os dados do maior para o menor, de maneira que eu já possa filtrar, já possa selecionar, classificar os dados em forma decrescente, de tal forma que os dados menores, os valores menores, que vão ser muito discrepantes em relação aos demais, já estarão em unidade, já estarão se referindo ao valor verdadeiramente unitário, o valor por comprimido. E os valores maiores aqui em cima serão valores que eu preciso transformar, que não estão se referindo à unidade, estão se referindo ao total da licitação. Então, vocês já sabem como fazer isso. Eu vou selecionar o primeiro dado do campo valor cotado, lembrando que neste caso o valor cotado é o valor homologado da licitação. Vou clicar em classificar do maior para o menor. Ele automaticamente faz isso e os valores aqui embaixo, vejam, estão em centavos, enquanto os valores aqui em cima estão em reais. Portanto, essa divergência muito significativa entre os valores provavelmente indica, na imensa maioria dos casos, indicará que há uma mudança de base. Aqui estamos tratando dos preços unitários e aqui estamos tratando dos preços totais. Para esses casos em que estamos tratando dos preços unitários, esta coluna, onde tem preço unitário, será igual à coluna do lado. Eu quero o próprio preço unitário que já está aparecendo aqui. Então, clicando do lado, eu mando o Excel automaticamente preencher as linhas abaixo com a mesma fórmula e, portanto, para estes itens eu já tenho os valores unitários e não preciso calculá-los. Mas aqui em cima, para estes itens que estão em valor total, eu preciso calcular o valor unitário. Neste caso, então, vou criar uma fórmula que vai dividir o valor total, este valor total, vou dividi-lo pela quantidade. Dividir esse quantitativo total, esse valor total,
pela quantidade de itens registrados. Então, Enter, e automaticamente eu já tenho o valor unitário homologado. Vou aumentar as casas decimais para facilitar. Geralmente 2 casas decimais, às vezes é preciso colocar até mais casas decimais, porque os valores são muito baixos e são importantes essas casas decimais adicionais. Eu posso colocar, por exemplo, até 3 ou 4 casas decimais. Uma vez realizada esta primeira fórmula, que contempla a divisão deste valor total pela quantidade, posso então, como já fizemos em outros exemplos, posso pedir ao Excel, mandar o Excel reproduzir essa mesma fórmula nas demais linhas adjacentes que estão vazias. Para fazer isso, lembrando, transformo este mouse de cruzinha branquinha gordinha em uma cruz preta magrinha quando venho na adjacência da célula, no canto inferior direito da célula, transformando em setinha pretinha gordinha, magrinha. Bastam 2 cliques e automaticamente o sistema, o Excel, vai calcular para a gente esses valores. Então percebam que o Excel já fez esses cálculos sozinho, com 4 casas decimais. Vamos ajustar aqui para 4 casas decimais essas últimas diferenças aqui embaixo. E agora temos, teoricamente, todos os itens com a mesma base. Por que teoricamente? Porque em alguns casos ainda restam situações inadequadas, como é o caso deste número que destoou completamente dos demais. Há 2 explicações para essa divergência. Ou de fato o número está, o valor praticado está muito fora da realidade, ou a especificação da unidade é diferente das demais. Percebam aqui que existe uma informação nessa especificação com 500. Então significa que a quantidade aqui registrada de 8 são 8 caixas com 500 comprimidos cada uma. E o preço unitário, portanto, dessas 8 caixas, de R$ 46, para se igualar aos demais que estão por unidade, por comprimido, precisa ser dividido por 500 comprimidos. Eu tenho aqui o preço da caixa e agora dividindo por 500, eu tenho finalmente o preço por comprimido. Aqui eu tenho provavelmente a mesma situação, 22 centavos, R$22, mas eu não tenho informação clara na especificação sobre qual a unidade efetiva de aquisição deste produto. Como eu não tenho essa informação, não posso fazer uma suposição. Deixarei esse número aqui e vocês verão que ele não será utilizado em função das técnicas matemáticas que vamos utilizar para calcular o preço de referência. Portanto, a primeira parte do cálculo do preço de referência já foi feita. Igualamos na mesma base todos os itens desta planilha. Todos estão com o valor unitário por comprimido. Agora, o próximo passo é novamente classificar os dados, desta vez pelo valor unitário padronizado. Então, vamos reclassificar os dados do maior para o menor. Vemos então que o primeiro item desta planilha é um item com R$22 a unidade. De novo, este número possivelmente se refere a uma caixa.
mas nós não sabemos quantos itens existem na caixa. Não há essa referência aqui na especificação do produto. Então não podemos fazer essa inferência, deixamos esse número aqui mesmo. Como ele está muito fora dos demais, eu poderia simplesmente excluí-lo da referência. Ele não pertence ou claramente não faz parte desse conjunto, ele não está próximo nem de forma elástica em relação aos demais. Então ele poderia ser excluído. Nós vamos deixá-lo aqui apenas como um exemplo para demonstrar qual o impacto dele nos cálculos que vamos fazer logo a seguir. Então, lembrando os passos, primeiro eu busquei as referências dentro do aplique, com a palavra-chave, neste caso, paracetamol, busquei todos os elementos que estavam lá registrados em 2016 no aplique do TCE, com a palavra paracetamol. Depois limpei essas referências de tal forma a deixar apenas aqueles itens que se referiam ao produto que eu estava buscando, que era o paracetamol de 500 mg comprimido. O próximo passo foi criar uma base padronizada de valor unitário, porque no aplique os valores cotados, os valores finais, os valores homologados, nem sempre se referem à mesma base. Podem estar como preços unitários, mas também podem estar como preços totais, e eu preciso, portanto, calcular o preço unitário padronizado, o preço unitário real de cada um desses itens. Sim, parece um pouco complicado ou parece um pouco trabalhoso isso, mas é só porque você está sendo apresentado a esta metodologia pela primeira vez. Na verdade, à medida que você trabalha com esses dados, trabalha com essas planilhas e a experiência adquirida torna o trabalho mais rotineiro, você vai perceber que, embora pareça um pouco trabalhoso, é automático, vai acabar se tornando automático esse processo de construção, de tratamento dos dados e construção dos valores de referência a partir das fontes que forem buscadas na internet. Lembrando que esta tabela só contém os valores retirados do aplique. Ok, agora que nós já sabemos quais os valores unitários de padrão da mesma base desses valores que estão registrados no aplique, podemos tratar os dados. Uma primeira dica é travar esta primeira linha de maneira a, ao caminhar pela planilha, mantê-la visível. Vejam que, à medida que eu caminho por esta planilha, o cabeçalho some. Então, o que eu vou fazer é clicar em Exibição, Congelar painéis, Congelar linha superior. Ele entende agora, o Excel, que a primeira linha deve ficar travada. Percebam então que eu caminho agora pela planilha, rodando o mouse, e a primeira linha se mantém travada. Isso é particularmente relevante, interessante, para eu manter a referência de onde estou trabalhando e com quais dados estou trabalhando numa planilha grande. E os primeiros passos que vamos dar é descobrir qual o impacto de duas grandes metodologias de cálculo de preço de referência. Primeiro, a mais conhecida de todos, que é a média. Praticamente todo mundo que faz pesquisa de preços utiliza a média como instrumento estatístico, como instrumento matemático para o cálculo do valor de referência. Vamos fazer a mesma coisa, vamos inserir uma fórmula no Excel que calcule a média. Neste caso, basta escrever igual a média, acentuado,
abrindo a referência para inserir o conjunto de dados que está acima, na coluna de valor unitário, que já calculamos valor unitário padronizado, valor efetivamente por unidade do produto, que neste caso é comprimido, o valor por comprimido. Uma vez selecionado o conjunto de dados, clicamos com o Enter e o Excel calcula o valor correspondente. Vejam que a média, portanto, de valores encontrados nas referências de preços praticados para o paracetamol de 500 mg comprimido, disponíveis no Aplique, neste momento que faço a pesquisa, no dia 12 de julho de 2016, a média desses preços unitários é 84 centavos. Em geral, isso seria o valor de referência utilizado pelos órgãos públicos como estimativa do valor de referência dessa compra. Mas isso está equivocado. Lembrando que o nosso conceito agora, preponderante nas pesquisas de preços, é uma cesta de preços aceitáveis. E por aceitáveis temos que entender aqueles valores que não se distorcem, não estão distorcidos em demasia em relação ao conjunto de dados, em relação a uma tendência dos dados. Só que a média é muito influenciada por valores distorcidos. Então existe uma outra estatística bem mais robusta, chamada mediana. Tecnicamente, a mediana é o ponto central de um conjunto de dados ordenados de maneira crescente ou decrescente. É onde está o ponto central em relação a todos os valores desse conjunto. Por esse método, há menos influência dos valores extremos. E é o que nós vamos confirmar a seguir. Para fazer a mediana no Excel, a fórmula é igual a MED, MED, e a informação do conjunto de dados de onde ele deve fazer a mediana, calcular a mediana. O mesmo conjunto de dados que nós utilizamos para a média. Percebam, portanto, a diferença gigantesca que existe entre a média, que é a metodologia mais utilizada hoje nas pesquisas de preços de compras públicas, e a mediana, que nós sugerimos fortemente como a metodologia a ser utilizada daqui para frente. Percebam que a média, por causa desses valores, principalmente R$ 22 aqui em cima, a média ficou totalmente distorcida, enquanto a mediana se manteve muito mais próxima dos valores recorrentes que nós vemos aqui. Então, se alguém utilizasse a média para desenhar o seu preço de referência, acreditaria que pagar 84 centavos pelo comprimido de paracetamol seria um bom negócio, quando na verdade seria uma péssima aquisição, extremamente desvantajosa, porque a mediana dos preços praticados na administração pública em Mato Grosso, nesse momento, em julho de 2016, é de 5 centavos. Percebam a enorme diferença que existe entre esses dois conceitos. Portanto, o conceito mais apropriado para utilização nas pesquisas de preço é a mediana e não
a média. Vou apenas fazer um exemplo, vou apenas alterar os dados aqui a título de exemplo da influência que a média sofre e o comportamento da mediana em relação a essas mudanças que eu vou introduzir. Por exemplo, aqui, em vez de 3 centavos, vou registrar o valor de R$50. Perceberam? A média se altera completamente, mas a mediana continua exatamente no mesmo lugar. Porque a mediana não é facilmente influenciável, sobretudo quando existem diversas referências, 3, 5, 10, 15, 20 referências, como é o caso aqui, que nós temos mais de 30 referências de preço unitário. A mediana não se move, influenciada por um ou outro preço extremo. Já a média sofre a influência imediata de qualquer valor inserido ou existente num conjunto de dados em que essa referência seja extrema, esteja muito fora do conjunto de dados. Portanto, média não é uma boa ferramenta estatística para uso em pesquisa de preços. E esta é a informação que nós queremos transmitir com mais ênfase para vocês. A média não serve como uma boa metodologia estatística para definição do preço de referência, porque ela sofre muita influência dos extremos, muita influência de valores distorcidos num conjunto de dados. A mediana se comporta de maneira bem mais razoável, de maneira bem mais racional, para determinar um conjunto de valores aceitáveis que influenciem a mediana. Então, o preço estimado em 5 centavos por comprimido de paracetamol 500 mg é muito mais próximo da realidade do que essas médias totalmente fora da realidade. Vou voltar aqui ao número em que estávamos, 3 centavos, e ainda assim a média continua totalmente fora da realidade por causa deste número neste conjunto de dados. Então, nós podíamos ter excluído este número, porque claramente não faz parte do conjunto, porque claramente está distorcido, claramente é inaceitável em relação ao conjunto, mas deixamos aqui para demonstrar essa diferença que existe entre a média, que sofre influência desse número distorcido, e a mediana, que não sofre uma influência tão significativa dessa numeração distorcida, desse valor distorcido em relação ao conjunto de dados, sobretudo quando o conjunto de dados é volumoso. Quando você tem vários números, quando você tem vários conjuntos, um conjunto com vários elementos para determinar o preço de referência. E vejam que uma pesquisa simples como essa, que buscou os preços praticados do paracetamol 500 mg comprimido no aplique, já trouxe uma referência, um conjunto de referências muito mais robusto do que se nós tivéssemos buscado os 3 orçamentos na praça, os 3 orçamentos junto a fornecedores, que poderiam estar totalmente distorcidos também. Então, estes valores são muito mais confiáveis, são muito mais próximos de uma realidade a ser buscada pelos compradores públicos com base em preços já praticados por outros compradores públicos. Algo que é possível fazer
é também trabalhar com cenários para avaliar se as quantidades aqui licitadas têm uma influência muito significativa no valor de referência. Veja que nós temos aqui quantidades licitadas de 80 mil comprimidos, 85 mil comprimidos, praticando preços próximos de 4, 3 centavos. Mas nós temos também 1.000 comprimidos a 4 centavos, 3.000 comprimidos a 5 centavos. Então vejam que neste caso a quantidade licitada não parece ter uma influência tão significativa assim nos números que são obtidos, nos valores que são obtidos por valor, preço unitário, nessas aquisições que estão, nessas licitações que estão espelhadas no aplique do TCE disponíveis na internet. Então, desta fase, deste módulo, gostaríamos de deixar bastante claro, queremos enfatizar fortemente esta distinção, essa diferença entre o comportamento da média e o comportamento da mediana, sendo sugerido fortemente que se adote como referência, como preço de referência, aquele calculado com base na mediana e não com base na média, por causa das distorções que a média pode proporcionar e por causa da estabilidade que a mediana representa em relação ao conjunto de dados pesquisados. A seguir, vamos ver como tratar os dados obtidos junto ao banco de preços em saúde. Lembrando que esta metodologia adotada aqui para fazer o preço de referência do paracetamol pode ser adotado para qualquer outro item de aquisições a serem realizadas no setor público. Poderia ser papel, poderia ser pneu, poderia ser peça, poderia ser qualquer outro elemento que tenha características homogêneas, que tenha especificações homogêneas, e podem ser buscados os preços de referência na internet e, uma vez padronizado o valor unitário destes itens, calculado o seu preço de referência com base na mediana. Vamos fazer a seguir um exercício relacionado com o tratamento dos dados no banco de preços em saúde.